falou um pouco na aula. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de biotecnologia. Essa disciplina é oferecida pelo grupo educacional FAVEN e hoje é o nosso terceiro encontro, nossa aulinha número 3. E eu, como vocês já me conhecem, sou o professor Renato. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma das etapas, do processo de clonagem, do DNA, da técnica, de DNA recombinante, que a gente falou um pouco na aula passada, então a gente deu uma visão geral, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de detalhes, essa parte, da técnica de DNA recombinante, que é chamada de transformação gênica, e aí falar então dessa etapa e falar dos métodos que podem ser utilizados nessa etapa de transformação gênica, Então, para transferência aí do DNA, para uma transferência de um segmento do DNA, de um micro-organismo, de um organismo, para uma célula hospedeira de um outro organismo, Então, a gente vai falar um pouquinho melhor aí sobre essa etapa, que é a transformação gênica. Então, o objetivo, os objetivos da aula de hoje, os objetivos de aprendizagem, é que ao final dessa aula vocês sejam capazes, de analisar, qual é o objetivo, ou quais são os objetivos, dessa etapa da transformação gênica, e também que vocês possam identificar quais são os métodos de transferências que a gente pode utilizar para fazer essa transferência aí do material genético, que normalmente é fazer a transferência de um DNA recombinante para uma célula hospedeira, e também que vocês possam aí, descrever essas metodologias associadas aí à transferência do DNA. Então, vamos lá. O que é transformação gênica? Como que a gente poderia definir o que é a transformação gênica? Então, a transformação gênica nada mais é do que aquela etapa onde a gente vai introduzir o nosso gene de interesse, nosso gene, o segmento ali do material genético nosso de interesse, em uma célula receptora. Então, a gente vai fazer essa introdução aí dessa molécula, normalmente que vai ser, ela vai ser, esse segmento, ele vai ser transportado aí através de um agente de entrada, um que a gente chama de vetor, que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Então, ela vai, esse segmento, esse gene de interesse, ele vai ser transferido para a célula receptora, entrando dentro da célula receptora, e essa transferência, ela é feita de forma controlada. Então, por isso a gente define como uma introdução controlada, de um gene no genoma de uma célula receptora. E esse processo, ele é extremamente importante, então ele é de extrema valia, e significância, porque ele abre aí novas perspectivas, para que a gente possa aí fazer o melhoramento genético, de diversos aí organismos. Isso, vocês devem concordar comigo, porque não adianta nada a gente conseguir isolar um fragmento gênico, a gente conseguir inserir esse fragmento gênico num vetor, mas não adiantaria nada se esse fragmento gênico aí inserido no vetor não conseguisse entrar dentro de uma célula hospedeira, Então, isso não adiantaria nada. Então, é graças a essa etapa, chamada de transformação gênica, que garante que essa molécula, do nosso gene de interesse, entre dentro da célula receptora, da célula-alvo, para que a gente possa aí, através aí da reprodução, dessa célula-alvo, depois dela ter inserido, dela ter sido transformada, aí, então, adquirindo esse gene nosso de interesse, e aí ela pode ser, reproduzida, ser feita proliferação dessa célula para que ela possa aí produzir o produto referente ao gene de interesse que a gente transferiu ali para a nova célula.
né? Então, ela é uma etapa muito importante, né, dentro aí da técnica de DNA recombinante, né, dentro da engenharia genética, né, muito importante para que, né, a gente consiga aí ter os resultados finais. E essa etapa, né, de transformação gênica, ela pode aí, né, ser feita utilizando vários tipos de métodos, né, como a gente vai ver. Então, a gente pode utilizar aí, né, processos físicos, processos químicos, processos biológicos, né, para fazer com que a nossa célula, né, alvo, a nossa célula receptora, sofra algumas modificações ali, né, na parede celular ou na membrana celular, para que facilite essa entrada, né, do vetor ali, né, que vai carregar, né, o nosso gene de interesse. Tá? Então, a gente pode usar métodos físicos, químicos ou biológicos para que, né, a gente consiga aí facilitar essa entrada, né, desse segmento de DNA, né, desse DNA exógeno, né, que a gente está querendo transferir ali para o outro organismo. Tá? E aí, depois que a célula já, né, adquiriu esse DNA exógeno, né, então aí ela vai ser capaz, né, de reproduzir essa sequência transferida junto com o seu próprio complemento de DNA. Então, sempre que ela, né, replicar o seu DNA, ela replica também esse DNA exógeno que foi inserido lá na célula. Então, sempre que ela vai ter expressão dos genes, né, do seu próprio material genético, também leva ali a expressão, né, desse gene de interesse que a gente, né, inseriu ali na célula-alvo. Né? Então, aí ela se torna capaz de reproduzir, né, o produto, né, referente a essa sequência que a gente transferiu ali para a célula-alvo. Certo, então, e a gente consegue, né, fazer isso, né, graças a alguns processos, como eu falei aí, né, processos físicos, químicos e biológicos. Mas por que esse processo é chamado de transformação gênica, né? Porque se a gente for parar, né, e a gente for relembrar, a gente vê lá que organismos procariontes, né, organismos procarióticos, né, eles têm, né, três tipos de processos que eles normalmente utilizam para fazer recombinação gênica, né, são processos importantes, né, para organismos procariontes, para a variabilidade genética desses organismos, né? Então, o que seria aí a recombinação gênica? Então, seria aí a alteração no genótipo, né, que vai ocorrer pela aquisição de um material genético de outro microorganismo. Isso ocorre naturalmente em organismos procariontes, através, né, de três processos, né, que é a transformação, a transdução e a conjugação. Então, como eles têm um processo, né, de recombinação gênica chamado de transformação, que nada mais é, né, do que a capacidade, né, da bactéria, um processo, um mecanismo que a bactéria tem de absorver material genético proveniente ali do meio onde essa bactéria está, né? Geralmente aí o DNA, né, que foi perdido, por exemplo, por uma outra bactéria. Então, se a gente tem uma bactéria aqui, né, que ela, por exemplo, é uma bactéria que não tem plasmídio, mas se ela, né, entra em contato com o plasmídio que está presente ali no meio, ela é capaz de absorver esse plasmídio através desse processo, né, chamado de transformação, e aí adquirir, né, esse novo material genético, né, um plasmídio, que é um DNA, né, circular, que é extracromossomal, e aí ela pode adquirir, né, essas características, né, dos genes que estão presentes no plasmídio que ela não tinha antes. Né? E aí, adquirindo esse plasmídio, ela também pode fazer a replicação desse plasmídio, né? Expressão dos genes desses plasmídios, inclusive transmitir esse plasmídio para os seus descendentes. Então, através aí, né, por causa desse processo chamado de transformação, que é, né, a absorção de um material, né, genético, né, que foi perdido ali por um outro microorganismo, por uma outra bactéria, então que a gente tem aí o processo chamado de transformação gênica, que é, né, o tema da nossa aula de hoje. Né? Então vem daí esse nome, né, do processo de transformação, né, né, da transformação que ocorre em organismos procariontes. Né? Então, se a gente pegar fragmentos, né, de DNA exógeno para transferir para uma célula eucarionte, por exemplo, a gente está fazendo, né, está inserindo esse
DNA exógeno, esse DNA, né, que não é normal àquele organismo, a gente está inserindo, fazendo com que ele absorva esse material genético ali, né, proveniente do meio. Tá? Então, por isso é chamado aí de transformação gênica, né? Então, ó, o processo de transformação gênica nada mais é do que, então, esse processo, né? Onde, né, a célula receptora vai ser capaz de capturar esse DNA livre ali no meio ambiente, né? Então, esse DNA livre vai ser capturado pelo receptor, né, por uma célula receptora, a partir ali do meio circulante. Então, o objetivo principal, né, dessa etapa de transformação gênica é facilitar a entrada de algum material genético. Então, o objetivo da transformação gênica é introduzir esse material genético, né, de uma espécie em células de uma outra espécie, então em células-alvo. E esse material genético ele pode estar na forma de DNA ou na forma de RNA ou de nucleotídeos, né? Então, o objetivo principal dessa etapa é isso, é inserir ali, facilitar, introduzir esse material genético numa célula receptora. Só que vale a gente, né, ressaltar e salientar que quando a gente faz esse processo, né, de transformação gênica, né, nem todas as células vão absorver esse material genético, né, exógeno. Então, a gente tem ali um pequeno número de células-alvos que acabam, né, recebendo e aí integrando, né, de forma estável esse DNA exógeno ali, né, dentro dessa célula receptora, né, dessa célula-alvo. Então, depois que a gente faz esse processo de transformação gênica, né, a gente precisa fazer a recuperação das células que foram transformadas, né? Então, fazer ali a recuperação das células onde houve, né, a introdução desse material genético de interesse, né, dentro dessas células. E separar essas células que foram transformadas das células que não foram transformadas, né? Então, vai ser necessário a gente usar, né, um sistema que seja eficiente aí para fazer a seleção, né, regeneração e recuperação dessas células transformadas. Normalmente, né, a gente usa, né, vocês já devem ter visto aí, lido, estudado, né? Normalmente a gente usa muito como vetor um plasmídio. Por que né, que é um DNA circular extracromossomal aí de bactéria? Por que normalmente a gente usa o plasmídio? Porque o plasmídio, né, ele vai ter ali naquele material genético circular, ele tem genes, alguns genes, por exemplo, de resistência a antibiótico. Então, se a gente transferir um gene de interesse nosso, por exemplo, um gene da insulina humana, vou inserir esse gene ali no plasmídio, transferir esse plasmídio para uma bactéria que não tenha plasmídio, fazendo com que ela adquira, né, esse plasmídio que carrega o gene da insulina humana, né, então fazendo ali, né, criando um organismo geneticamente modificado que vai conter ali no material genético, o DNA recombinante. E aí, essa bactéria vai passar a produzir a insulina humana, né? Toda vez que ela expressar os seus genes, ela vai expressar o gene da insulina humana, também produzindo lá a insulina humana, a proteína, né, da insulina humana. E aí, então, as células que eu consegui transformar inserindo aí, né, esse plasmídio, eu preciso fazer a recuperação, né, dessas células. Como que eu faço, então, né? Por que então eu utilizo, né? A gente utiliza muito plasmídio como vetor? Porque como eles têm genes de resistência a antibiótico, se eu colocar todas as células ali, né, que eu obtive aí no final do processo, então eu, né, lembra do processo que a gente viu na aula da semana passada, né? Então, ó, a gente até trouxe aqui uma figurinha, né, para a gente relembrar todo o processo. Então, ó, a gente pega e isola lá o plasmídio, né, de bactérias, que a gente vai usar como vetor, e a gente isola lá, né, o gene nosso de interesse da nossa célula de interesse, né? Por exemplo, aqui numa célula eucarionte, por exemplo, é uma célula humana, onde a gente vai pegar ali um fragmento, um gene de interesse, por exemplo, da insulina humana. Aí a gente vai fazer a amplificação, né, desse gene de interesse nosso, depois que a gente extraiu o DNA da célula humana,
E a gente vai fazer aqui, pegar todos os vetores, né, todos os plasmídios que a gente recuperou ali das bactérias, e vai colocar tudo isso no mesmo tubo de ensaio, no mesmo local ali, né? E vai colocar aqui junto a DNA ligase. Né? Lembra que, né, porque como a gente vai tratar tanto o DNA extraído da célula humana quanto o DNA ali do plasmídio, a gente trata ele, né, os dois com a mesma enzima de restrição, para que elas cortem, né, em regiões específicas, né, criando aí extremidades que vão ser coesivas, né, para os dois fragmentos, tanto para o DNA aqui, né, do plasmídio, quanto para o DNA aqui, né, do nosso gene de interesse, né, ali da sequência de DNA alvo, né, nossa de interesse. Quando a gente coloca tudo junto no mesmo meio de cultura ali, né, e junto com a DNA ligase, ele vai, né, criar moléculas para a gente, né, chamadas de DNA recombinante, onde a gente vai ter aqui, né, o plasmídio e o gene de interesse sendo inserido dentro desse plasmídio e a DNA ligase, então, ligando, né, a dupla fita aqui, formando a molécula de DNA recombinante. Depois dessa etapa é que vem a etapa que a gente está falando hoje, que é o foco da aula de hoje, né? Que é a etapa de transformação gênica. Então, depois que a gente criou ali os DNAs recombinantes, a gente vai para a etapa 2, que é a etapa B aqui, que é da transformação gênica, onde a gente vai colocar junto no mesmo tubo as nossas moléculas de DNA recombinante com bactérias, né? Células hospedeiras que não contenham aí o plasmídio. E aí a gente vai usar um dos métodos de transferência, né, desde o DNA, para facilitar a entrada, né, dessa molécula de DNA dentro aqui, né, da célula hospedeira, certo? E aí a gente vai ter as células, né, transformadas ou células que não foram transformadas, porque nem todas as células vão ser capazes aí de absorver essa molécula de DNA recombinante. E aí, como, né, aqui no plasmídio a gente tem aqui, né, deixa eu pegar até uma canetinha aqui. Então, como aqui no plasmídio a gente tem aqui em alguma região aqui, né, genes de resistência a antibiótico, por exemplo, aqui, né, então se a célula não tinha plasmídio e ela adquiriu, né, ela foi transformada, ela absorveu esse plasmídio, então ela não tinha antes genes de resistência a antibiótico. E aí, quando ela foi transformada, ela adquiriu esse plasmídio, onde tem aqui genes de resistência a antibiótico. Então, se eu pegar tudo aquele meu material que estava lá dentro, né, do mesmo local, né, então, onde eu vou ter células que foram transformadas, então adquiriram, e células que não foram transformadas, então não tem o plasmídio. Quando eu coloco esse material, né, eu passo ele e trato esse material com um meio de cultura, um meio de cultura onde contém, por exemplo, antibiótico, né? Então eu vou pegar um meio de cultura ali com antibiótico, e aí o que vai acontecer? As células que não foram transformadas, elas vão morrer, porque elas não têm o plasmídio, elas não têm genes de resistência a antibiótico, então elas vão acabar morrendo. E aí as células que foram transformadas, elas vão, né, ser resistente ao antibiótico, então elas vão se proliferar, vão formar colônias ali naquele meio de cultura com o antibiótico. E aí, então, todas as células que cresceram ali nesse meio, eu sei que são células que foram transformadas, porque se eu estava usando somente células que não tinham plasmídio e elas resistiram, significa que o meu processo de transformação funcionou. E aí eu recupero as células transformadas, e aí eu posso utilizar essas células transformadas, né, para que elas se reproduzam, para que elas se proliferem, né, para ter ali, para formar vários clones idênticos, né, daquela célula transformada minha de interesse. Né, e aí eu posso fazer aí a produção, né, em larga escala daquele gene que eu, né, transferi, aquele gene de interesse que foi transferido aí junto ao vetor. Né? Então, eu posso utilizar. Então, se eu transferir, por exemplo, um gene de insulina, então, meu gene de insulina vai estar nessa região aqui. E aí, nessa outra região do vetor, genes de resistência ao antibiótico.
né? Então, vai ter aqui genes de resistência. Então, se, né, depois de eu plaquear toda essa minha amostra ali em meio de cultura contendo o antibiótico, e as células sobreviveram, então significa que eu consegui ter células que foram transformadas, né? Então, células que adquiriram ali, né, a minha molécula de DNA recombinante. E aí, ó, é o que eu falei para então aqui nessa imagem a gente consegue ver bem isso, né? Então, eu coloquei, né, a minha molécula de DNA recombinante, né, junto com um meio aqui contendo bactérias, né, que não tinham o plasmídio, né? Então, bactérias sem plasmídio, tudo junto aqui, né? Inseri tudo isso no mesmo tubo. E aí, aguardei ali, né, e fiz aí, né, métodos para que ocorresse aí a transferência desse material genético, né? Então, ou seja, para facilitar a entrada dessa molécula de DNA recombinante dentro de uma bactéria que não tinha o plasmídio. Daí ela se transforma, né? Ela passa a ser uma bactéria com a presença de plasmídio que vai carregar ali o meu gene de interesse. Aí, quando eu trato, né, coloco ali num meio, né, seletivo, então um meio contendo antibióticos, se formou colônias, né, como a gente está vendo aqui, ó, então se formou aqui as colônias, ó, significa que essas células que se proliferaram e formaram a colônia são células transformadas, né? Por quê? Porque as células que não foram transformadas não contêm plasmídio, não contêm genes de resistência, então, em presença do antibiótico, vão acabar, né, sendo eliminadas, então só crescendo bactérias, né, transformadas. Então, essa transformação gênica, né, essa etapa, né, do processo aí da técnica de DNA recombinante, ela vai acontecer justamente nessa etapa, quando a gente vai colocar tudo junto ali, misturar tudo junto, as nossas moléculas de DNA recombinante, que nada mais é, né, o nosso vetor, né, contendo ali já o nosso gene de interesse, vamos misturar elas com as células hospedeiras, né? E aí a gente vai aplicar esses métodos, que podem ser físicos, químicos, biológicos, e vai depois recuperar para ver se teve alguma célula transformada ou não. Então, vamos imaginar, a gente colocou tudo junto no mesmo tubo de ensaio, né? As nossas moléculas de DNA recombinante com as células hospedeiras. Né? Então, né, por exemplo, estou usando ali o plasmídio como o que vão conter genes de resistência a antibiótico como método de seleção depois, né? E aí, então, o que eu faço? Eu misturo tudo. Se depois disso eu aplico lá os métodos de transferência, faço ali, né? Posso, então, vamos imaginar que eu uso um método físico, né? Um método ou uma mistura, né? De método químico com método físico. E aí, depois disso, eu pego ali, né? Minha amostra ali do tubo de ensaio, vou e plaqueio num meio seletivo contendo antibiótico. Se não cresceu nada, minha etapa de transformação gênica não funcionou. Né? Então, minhas células hospedeiras não conseguiram absorver, né, ali a molécula de DNA recombinante. Já se a gente tem crescimento bacteriano ali no meio seletivo, então algumas das células conseguiram absorver, então algumas células foram transformadas e outras não. As que não foram transformadas vão ser eliminadas, as que foram transformadas vão se proliferar ali naquele meio de cultura, né? E aí eu tenho ali várias células transformadas que aí eu posso, né, trabalhar, colocar elas para proliferar num outro meio, né, para obter ali, né, um maior número de clones celulares, né, que carregam ali meu DNA recombinante. Então, eu posso aí dar seguimento, né, na utilização aí, né, desses organismos geneticamente modificados para, né, produzir aí o meu produto de interesse. Então, eles vão acontecer nessa etapa onde eu misturo os dois, né? Então, aquele organismo, né, que ele contém ali, então, que ele carrega, né, o meu gene de interesse. Então, aquela célula que foi transformada, né? Então, ou seja, que absorveu ali minha molécula de DNA recombinante, né? Que vai ter ali o segmento de um DNA exógeno, né? Então, a gente chama ele de esse organismo de transgênico. Então, ele é um organismo transgênico. Ou também pode ser chamado de organismos geneticamente modificados, né? Mas, normalmente, a gente chama de transgênico. E aquele nosso gene de interesse que foi inserido e foi transferido,
O gene exógeno, né, o gene de interesse, a gente chama de transgene. Né? Então, um transgene é o gene de interesse de uma determinada espécie que a gente transferiu para outra espécie. Tá? Então, um gene exógeno. Um organismo transgênico é um organismo que ele carrega junto lá no material genético dele, né? Ele incorporou um gene, né, de uma outra espécie. Né? Então, né, a gente pode chamar de transgênicos ou de organismos geneticamente modificados. E a transferência gênica, né? Então, ela para aqui. Então, quando a gente faz essa técnica, né, de transferência do DNA, então tem algumas coisas que a gente também precisa conceituar. Então, esse organismo, né, essa célula receptora, né, que recebeu ali, né, o meu gene de interesse, que foi, né, carregado pelo vetor, tá? Então, a gente chama ele de um organismo transgênico. Tá? Então, um organismo multicelular, né, que vai começar a expressar, né, o nosso gene de interesse aí, que foi, né, transferido, né, então a gente chama ele de um organismo transgênico. Também pode ser chamado, né, de um organismo geneticamente modificado. Tá? Então, quando a gente transfere esse, né, um gene de interesse, o nosso segmento, nosso né, gene de interesse, que é o DNA ali exógeno, a gente chama ele de transgene, né? Então, o transgene é o fragmento, né, é o nosso gene de interesse que a gente transferiu lá para o outro organismo. Já né, o organismo, né, que vai ser formado ali pelas células, né, que receberam esse gene exógeno, esse gene de uma outra espécie, então aí a gente chama eles de organismos transgênicos ou de organismos geneticamente modificados. Para que essa, né, transferência do DNA, então, para que ela, né, funcione, para que ela dê certo, a gente precisa de 3 elementos, né, que são aí indispensáveis. Né? Então, a gente vai precisar de um vetor, a gente vai precisar ali do nosso gene de interesse, né, o nosso gene exógeno, né, o gene de uma outra espécie, e nós vamos precisar aí da célula-alvo, né, da célula receptora, né, que vai ali depois se transformar no nosso organismo transgênico, né, no nosso organismo geneticamente modificado. Né? Então, a gente precisa desses 3 elementos para que a transferência gênica possa ser realizada. Então, quando a gente fala de vetor, na verdade, a gente está falando, né, daquele agente que a gente vai utilizar para que o nosso gene de interesse consiga entrar na nossa célula receptora. Tá? Por quê? Por que vetor? Porque vem do termo, né, em latim, né, vector, né, que significa aquele que entrega. Então, se a gente utilizar, né, uma molécula de DNA, né, por exemplo, aí um plasmídio, né, como vetor, a gente está usando essa molécula como um agente que vai facilitar, né, que vai levar, vai carregar o nosso gene de interesse para que ele entre dentro ali das células, né, da nossa célula-alvo, da nossa célula receptora. Tá? Então, por isso, a gente chama esse fragmento, né, de DNA de vetor. Então, ele pode ser, por exemplo, um plasmídio, ele pode ser um vírus, né? Ele pode ser um cromossomo artificial, né? Ele pode ser aí uma molécula de DNA, né, criada, né, para inserir um gene, né? Então, e ser transportado, né? Mas o que ele precisa ter para ele ser considerado aí um vetor ideal, né? Então, a gente precisa que esse vetor, né, tenha capacidade para acomodar, né, um transgene, então, para acomodar um gene, né, um fragmento de DNA que contém uma informação para codificar algum produto, né, que tenha aí um tamanho ilimitado, ou um tamanho necessário, né, para caber ali o nosso fragmento de DNA, ali, o fragmento do gene que a gente está querendo transferir, né? Porque se, por exemplo, então, né, eu vou usar um plasmídio como vetor, aí o plasmídio ele só, né, ele só consegue acomodar um fragmento de 10 kb, né? Então, se eu colocar um gene, se eu quiser transferir um gene que só o meu gene vai ter lá 100 kb de tamanho, né? Então, o plasmídio não vai ser um vetor ideal para eu poder fazer essa transferência.
tá? Porque ele não vai ter ali a capacidade de acomodar, né, um fragmento gene, um transgene, no tamanho do meu gene de interesse, tá? Então, para ele ser um vetor ideal, ele tem que ter essa capacidade, né, de poder aí acomodar um gene, né, um transgene, né, no tamanho adequado para ele. Tá? Além disso, ele precisa, né, também ter ali, né, como característica, né, ter baixa citotoxicidade, né, e baixa imunogenicidade, porque eu vou transferir, né, para uma célula de um outro organismo. Se eu transfiro, né, essa molécula que eu vou usar como vetor, se ela é citotóxica ou imunogênica, né, ela vai agredir a célula, vai eliminar a célula. Isso vai ser prejudicial para que essa célula receptora minha incorpore esse gene de interesse e conviva com ele lá dentro dela, né? Então, também, para ser um vetor ideal, ela não pode ter aí, né, citotoxicidade ou imunogenicidade, né, alta, né? Então, tem que ter, né, uma baixa citotoxicidade e uma baixa imunogenicidade. Além disso, né, ele precisa ter regiões que vão, né, fazer com que tenha a expressão estável aí do meu transgene, né? Então ele também precisa, então ele tem que ter ali, né, um ponto de origem para, né, poder se replicar. Ele tem que ter ali, né, regiões de promotoras, né, para que possa ter expressão ali, né, do meu gene de interesse. Senão, né, não adianta nada eu transferir um gene para uma outra espécie, uma célula receptora, se eu não conseguir depois ter a expressão desse gene. E além disso, né, precisa aí ter, né, direcionamento, né, para um tipo específico de célula. Por quê? Porque eu quero transformar um tipo específico de célula, né, uma célula específica, um tecido específico, as células de um tecido específico, né. Então também, né, para ser considerado um vetor ideal, ele precisa ter aí, né, esse direcionamento para tipos específicos. Além disso, ele precisa, né, se ter baixo custo. Então, para eu criar, né, esse vetor, né, conseguir isolar esse vetor, extrair esse vetor, conseguir transformar esse vetor num DNA recombinante. Então, precisa, né, quanto menos eu gastar, melhor. Então, um vetor ideal, ele precisa ter aí baixo custo, né, tanto para poder produzir, como também para poder manejar, né, esse vetor. E ele precisa, além de ter baixo custo, ele precisa ser de fácil produção e fácil manejo, né? Então, quanto mais fácil a gente, né, produzir e manejar, menos a gente vai gastar para produzir e manejar eles, né? E ele também precisa aí ter uma possibilidade, né, de regular a expressão desse gene exógeno, né, no tempo e na quantidade adequada, né, para o meu interesse. Tá? Então, essas são algumas características, né, que tornam ali, né, o meu, que são importantes na hora que eu vou escolher qual, né, agente eu vou utilizar aí como vetor. Né? Então, essa escolha do vetor, né, eu tenho que levar em consideração essas características para saber aí qual, né, o melhor vetor, né, para eu transferir aí esse meu gene de interesse. Hoje em dia, né, mais frequentemente, a gente tem, né, encontrado aí, né, a utilização de duas formas, né, do vetor que tem sido mais utilizado, que é na forma de plasmídio, né, então que a gente vai, né, conseguir, né, inserir um gene de interesse, né, no plasmídio e, né, transferir ele para as bactérias, né, e também, né, além da forma de plasmídio, a gente tem usado também, né, muito a forma viral. Né? Então, transferir um gene de interesse, né, para um determinado vírus, né, que aí a gente vai substituir uma região gênica do vírus, né, por aquele gene de interesse nosso, e aí esse vírus vai ser utilizado aí para transferir, né, o material genético para uma célula de interesse, né? Uma célula alvo, uma célula receptora. Essa tem sido as duas formas, né, que a gente tem utilizado mais frequentemente, mas a gente tem outras, né? Então tem, por exemplo, né, a utilização de um cromossomo artificial, né, ou um IAC, né? Então a gente tem outros tipos de vetores, mas essas são as duas formas que a gente tem utilizado mais, né?
Mesmo porque também, né, na hora da gente escolher qual é o vetor ideal, também é importante, né, qual é a célula que a gente quer, né, transferir ele. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com bactérias, que são células, né, que se proliferam rápido, para ter aí, né, uma produção, né, em larga escala ali do meu produto, então seria interessante utilizar aí, né, o vetor na forma plasmidial ou um vetor na forma viral, né? Por exemplo, um bacteriófago, né, que vai conseguir injetar ali o material genético, né, dentro de uma bactéria. Então, para ela assumir, né, para ela ter aí, né, a inserção desse DNA recombinante para que ela possa aí, né, então ser transformada. Então, lembra que eu falei para vocês que um dos métodos, né, que a gente pode utilizar para fazer a transferência é um método biológico. Então, se a gente usa aqui, né, um vírus, né, para fazer essa transferência, a gente está utilizando um método biológico, né? Então, o bacteriófago, né, por exemplo, vai injetar o material genético dele lá dentro da bactéria. Então, se eu conseguir, né, criar uma molécula de DNA recombinante e inserir essa molécula, né, dentro de um bacteriófago, quando o bacteriófago for infectar uma bactéria, ele transfere ali o seu material genético carregando o nosso gene de interesse, né? Então, é um método biológico para fazer essa transferência de DNA. E, como eu disse para vocês, né, então, normalmente a gente tem 3 categorias, né, de métodos, de metodologias para fazer essa transferência do DNA. Então, a gente tem métodos físicos, né, então, que é quando a gente vai, né, transferir esse gene de interesse, né, então, esse transgene, ele vai ser introduzido, né, de forma aí, mecânica, né, ou utilizando algum método físico, né, algum parâmetro físico, né, para que essa molécula seja introduzida na nossa célula-alvo, né, então a gente está usando um método físico. Quando a gente, né, usa ali, né, um vetor, né, um vetor é alguma substância, né, química, né, de origem química, ou a gente usa alguma substância química, né, para neutralizar a carga positiva, a carga negativa, né, então a gente usa, por exemplo, cátions, né, que tem carga positiva, para neutralizar a carga negativa, tanto que vão estar presente na membrana plasmática, quanto vai estar presente aí na nossa molécula de DNA, né, então a gente está usando um método químico, né, para facilitar essa incorporação, essa transferência dessa molécula de DNA para dentro da célula. E quando a gente tem aí a utilização, né, de um organismo, né, por exemplo, como o vírus ou como algumas bactérias, né, que tem a capacidade de transferir, né, um material genético, a gente está usando um método biológico, né? Então, lembra que eu posso utilizar, por exemplo, uma bactéria e né, que vai ter ali um plasmídio com o meu gene de interesse, colocar, né, depois a minha bactéria em contato com minha célula-alvo ali, né, por exemplo, que seja uma outra bactéria. Ela pode, né, ela tem um mecanismo além da transformação, né, lembra que no começo da aula eu falei que, né, pode ter aí outros 2 mecanismos, né, que é a conjugação e a transdução, né, então ela pode, por exemplo, transferir esse plasmídio contendo o meu DNA, né, o meu gene de interesse, para uma outra bactéria através do processo de conjugação, né, onde eu vou ter ali a ligação de 2 bactérias através da estrutura ali, né, do pili, né, então, que, né, vai uma bactéria que contém pili e a outra que não contém pili. Então, elas se ligam aí através do pili, né? E aí, através do pili, passa esse, né, esse material genético para outra bactéria, né? Então, transfere esse material genético de uma para outra, estou usando um método biológico. Então, a gente tem aí essas 3 categorias. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né, para mostrar, né, né, para ficar melhor, né, para vocês entenderem essas 3 categorias, né, mas a escolha, né, de qual a metodologia que eu vou empregar para fazer essa transferência vai depender de alguns parâmetros também, né, então eu vou usar um método físico, ou é melhor eu usar nessa situação um método químico ou um método biológico,
né? Então, que metodologia seria melhor? Então, o que eu vou avaliar? Eu vou ver qual que é a minha finalidade, né? Então, eu vou transferir essa minha molécula de DNA recombinante, né? Com que finalidade? Eu vou transferir para qual célula, né? Para qual tecido? Eu vou transferir, então, para uma bactéria. Minha célula-alvo, minha célula receptora vai ser uma bactéria? Ah, então, se ela é uma bactéria, legal, vou usar, então, né, um plasmídio, né? Ou vou usar um método, né? Então, vou usar um método físico para inserir esse plasmídio, né, dentro ali da bactéria, ou vou usar um método biológico, né, para ter ali o processo de conjugação, para transferir ali para a bactéria. Ou não, minha célula de interesse, a minha célula receptora, minha célula alvo, é uma célula de um outro organismo, né, de um organismo eucarionte. Então, o que seria mais adequado? Ah, eu vou usar um método biológico, vou inserir ali meu vetor, né? Eu vou utilizar ali um vírus, então um método biológico para fazer a transferência. Então, tanto a finalidade quanto a célula minha de interesse, né, o meu tecido-alvo, como também o tipo de transgene, né, que vai ser expresso, e em quanto tempo, em qual quantidade eu desejo também, né, produzir, expressar esse gene meu de interesse. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração para ver qual que seria aí o método mais adequado para eu fazer essa transferência de DNA. Em relação aos métodos físicos, né? Então a gente tem, por exemplo, aí o método da microinjeção, né? Então a gente pega aqui, né, o nosso gene de interesse e a gente pode, né, através dessa injeção, né, injetar lá dentro, né, da nossa célula-alvo, né, se for uma bactéria, por exemplo, um procarionte, posso ingerir aqui, né, no citoplasma aqui o nosso gene de interesse aqui dentro, já diretamente com auxílio aí, né, de um micromanipulador, né, então eu vou injetar, né, através dessa microinjeção, um material, né, uma pequena quantidade aí do nosso DNA de interesse, né, diretamente lá dentro da célula, né, se for uma célula, né, eucarionte, então eu vou introduzir esse material já diretamente lá no núcleo, né, da célula. Agora, se minha célula-alvo, né, minha célula de interesse for uma célula procarionte, então aí a gente não tem núcleo, né? Então, na célula procarionte, não tem um núcleo verdadeiro, né? Então, a gente injeta esse material, né, diretamente aí, através da utilização desse microinjetor aí, né, com auxílio do micromanipulador. Só que, como a gente consegue, né, obter um número de células transformadas, né, bem mais baixo, então, esse método físico, né, o método da microinjeção, ele não é um método muito utilizado, tá? Ele é menos utilizado na prática, né, porque é um método mais primitivo também, mas não tem sido muito utilizado, mas é uma possibilidade, né, então, de métodos físicos. Além disso, a gente pode, por exemplo, usar um método, né, do choque térmico, né? Então, a gente vai usar um parâmetro fino, a temperatura, né? Então, a gente vai fazer um aumento repentino aí dessa temperatura, né? Então, por exemplo, as minhas células estão em 0 graus, eu aumento, né, repentinamente aí para 42 graus, né? Então, esse aumento da temperatura, né, ele vai criar aí uma diferença, né, na pressão entre o meio externo e interno, né, facilitando aí a abertura de poros na minha membrana plasmática, e isso facilita, né, a entrada aí do meu DNA recombinante para dentro da célula, né? Então, abre-se poros na membrana plasmática através né, desse choque térmico, e aí o meu vetor consegue entrar mais facilmente aqui na minha célula-alvo. Então, aí eu vou ter ali minha célula transformada, né? Ou eu posso, em vez do choque térmico, utilizar, por exemplo, a eletroporação, né? Que também é um método físico, né? Então, eu vou utilizar ali, né? Eu vou pegar as minhas células de interesse, né? Minhas células-alvo, e vou colocar elas, né? E vou criar ali um campo elétrico, né? Um pulso elétrico, através aí da utilização de um equipamento, né? Do eletroporador. E o que acontece? Quando eu, né, crio esse campo elétrico aqui, né, nas minhas células, onde as minhas células vão estar presentes. Então, ele vai provocar, né, uma desidratação da membrana, né,
e aí também vai, né, levar aí a formação, né, facilitar a formação de poros, né, aqui na minha membrana. Então, aumenta a permeabilidade da membrana plasmática ali da minha célula. E aí isso facilita aqui a minha entrada, né, do meu material genético, né, para dentro da célula. Então, eu posso, né, fazendo aqui, ó, aumentou a permeabilidade da célula, criou vários poros aqui, ó, então ele entra mais facilmente. Então, fazendo aí minha transferência de DNA, né, através aí da eletroporação, tá? Então, eu crio, faço a transformação da técnica através desse método físico da eletroporação. Ou eu posso utilizar um método químico, né? Então, né, o método químico ele vai, né, ele leva em consideração tanto as características da molécula, né, do DNA, como da membrana, né, celular. Então, eu vou utilizar, né, compostos químicos, como por exemplo o fosfato de cálcio, né, que ele vai gerar aí, né, o cátion, né, do íons do cálcio, né, que vão neutralizar tanto a membrana plasmática, né, que vai ter carga negativa, quanto minhas moléculas de DNA recombinante que tem carga negativa, e aí eles neutralizam e aí facilita a passagem, né, por esses pórons, né? Então, eu posso associar, por exemplo, usar aí o fosfato de cálcio mais eletroporação, fosfato de cálcio ou choque térmico, né? Então, isso facilita a entrada aí da minha molécula de DNA recombinante para dentro da célula, né? Porque se eles tiverem cargas iguais, então membrana plasmática, carga negativa, de molécula de DNA, carga negativa, moléculas, né, mesma carga, eles vão se repelir, então dificultaria a entrada, né, dessa molécula de DNA. Então, eu utilizando, né, os cátions, né, íons cálcio, por exemplo, eles neutralizam essa carga negativa e aí facilita a entrada ali da minha molécula de DNA recombinante, né, para dentro da célula. Então, eu facilito a transferência dessa molécula de DNA e transformação da minha célula, né? Então, é uma possibilidade aí, né, para a gente fazer a transferência de DNA. Ou eu posso usar métodos biológicos, né, como, por exemplo, aí, né, os vírus, né, que como eu já citei, né, são, né, a forma aí mais utilizada nos dias de hoje, né. A gente tem 4 famílias de vírus que têm sido bastante utilizada, né, a família dos adenovírus, a família dos retrovírus, né, incluindo aí os lentivírus, as famílias, né, do adeno associado, né, de vírus adeno associado, e também, né, mais recentemente também tem sido utilizado aí da herpes vírus, né. Então a gente vai pegar, né, o material, isolar nosso material, né, o nosso gene de interesse, vai, né, transferir isso lá para o vírus e depois utiliza o vírus como um vetor, né. Então quando ele entra para dentro da célula, né, então por exemplo aqui, né, no caso, se eu usar aí um retrovírus ou um adenovírus, né? Então, quando ele entra dentro da minha célula-alvo, ele vai liberar o material genético dele, né? Vai sofrer aqui no processo de desnudação, né? Então, o material genético dele vai lá para o núcleo, vai ser incorporado, e esse material genético vai estar aqui presente dentro desse material genético, o nosso gene de interesse, né? E aí, então, vai ter aí, né, a maquinária celular sendo utilizada, né, para produzir aí, né, os produtos virais. Então, quando produz os produtos virais, também produz ali minha proteína de interesse, que depois eu posso aí recuperar, né, e para poder aí comercializar. Então, também posso usar aí métodos biológicos, né? Então, por exemplo, se minha célula-alvo fosse uma bactéria, em vez, né, de um adenovírus, eu podia usar aí um bacteriófago. Então, quando o bacteriófago injeta aqui, né, o material genético dele, vai estar ali meu gene de interesse junto com o material genético do vírus, né? Então, ele vai, né, transferir esse gene de interesse lá para a minha célula-alvo, né? Então, também é um método aí utilizado quando a gente fala de métodos biológicos. E além desses métodos, né, de transferência, né, hoje em dia a gente tem a técnica, né, que a gente já comentou um pouco na aula passada, que é a técnica do CRISPR-Cas9, né? Então, a técnica do CRISPR-Cas9, ela não é uma técnica de transferência, né, para transformação celular, mas ela é uma técnica mais atual, mais recente, né,
de a gente fazer edição gênica. Então, em vez de a gente precisar transferir um gene de interesse, a gente pode, né, editar o gene que já está presente lá na nossa célula-alvo, né, por exemplo, degradar e inativar um gene, ou, né, editar aquele gene que já está presente lá na célula-alvo, né, através aí da técnica do CRISPR-Cas9, né, que tem esse nome, né, bonito aí, né, por causa do termo em inglês, né, então de repetições palindrômicas interagrupadas regularmente, né, que aí vão estar associado à proteína Cas9, né, que é uma proteína que é uma nuclease, né? Então, a gente utiliza aqui, né? A gente utiliza RNAs como guia, né? Um RNA guia, né? Que vai estar ligado à proteína Cas9, né? Que é uma nuclease. Por que a gente usa um RNA como guia? Porque para aproveitar, né? Essa característica de pareamento por complementariedade, né? Então, o nosso RNA guia, ele vai se parear em regiões onde tem complementariedade. Então, eu consigo produzir, né, um RNA guia que vão ter aqui, né, as bases que vão ser complementares a um gene, né, uma sequência de um gene meu de interesse. Então, por quê? Porque eu já sei a sequência ali do meu gene. Então, eu posso criar aqui um RNA guia, né, com a sequência complementar. Então, aí ele vai ter aqui, né, vai se parear por complementariedade de base, como ele está, né, carregando aqui a Cas9, né, vai conseguir aí clivar, né, esse material genético, né, podendo aí, né, fazer a edição aí do meu gene de interesse. Tá? Então, é uma técnica, né, que possibilitou edições, né, de sequência em DNA, né, de células alvo, de células específicas, justamente por ter essas três moléculas, né, que podem aí, então, uma nuclease, né, que vai clivar o DNA, a fita de DNA, né, na fita dupla do DNA, e ela, né, ela consegue ser associada aí a um RNA guia, né, então que esse guia vai guiar até lá o meu gene de interesse em que eu quero fazer a edição, né, e aí o gene alvo, então eu posso utilizar essa técnica também, né, e é uma técnica que tem essa vantagem, né, então além de não ter a necessidade de eu modificar o gene, né, então, não tem a necessidade de eu criar um DNA recombinante para depois transferir esse DNA recombinante, né? Então, ela também pode, né, controlar vários genes de maneira simultânea. Então, posso editar vários genes de maneira simultânea, né? Então, é uma técnica nova aí, né, que tem sido utilizada, né, para fazer manipulação, né, gênica, né? Então, tem essa vantagem aí em relação à transferência, né? Do transferência gênica, mas como eu disse para vocês, né, hoje em dia a gente ainda tem utilizado muito, né, a técnica do DNA recombinante, né, para criar transgênicos, para criar organismos geneticamente modificados, né, então a gente tem que ver aí o que vai compensar mais, né, usar aí, fazer a técnica do DNA recombinante e aí transformar uma célula, né, para que ela incorpore essa molécula de DNA recombinante, ou se seria mais adequado aí já editar um gene, né, ali presente já na célula-alvo, né? Então, os CRISPR, né, o CRISPR-Cas9, ele tem sido muito utilizado, né, tem sido muito estudado, na verdade, né, como uma opção para tratamento de doenças gênicas, né, doenças genéticas. Por quê? Porque teve, né, um resultado muito bom, né, nos estudos, né, onde tentaram fazer aí uma correção do gene, né, da hemoglobina, né, na anemia falciforme. Então, como teve, né, um resultado muito bom, então, né, tem sido estudada a possibilidade de usar essa técnica, né, para tratamento de doenças gênicas. Então, a célula-alvo de interesse já tem ali o nosso gene de interesse, né? Então a gente usa essa técnica para editar ali aquele gene de interesse, né? Para tentar reverter, né? Esse distúrbio genético, né? Tranquilo, pessoal? Então era isso que a gente precisava ver hoje, tá? Então muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, 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 pessoal. Até.